ao podcast Descascar Laranjas, um podcast da JSC Barreiro. O meu nome é Afonso Calrito e para o nosso terceiro episódio temos a convidada Eva Brás Pinho, nossa deputada. Muito bem-vinda, obrigada por teres aceito o nosso convite. Não sei se estás a par do conceito deste podcast, mas é descascar as laranjas, descascar os nossos. E, portanto, vamos saber aqui um bocadinho sobre ti e sobre o teu percurso político. E era por aí que queria começar. Como é que surgiu a política na tua vida? Em que altura é que surgiu? Como? Fala um bocadinho sobre isso. Então, eu entrei na JSC com 16 anos e na altura estava no 11º ano e aconteceu principalmente por duas razões. Uma porque eu participava no Parlamento dos Jovens, o projeto que no fundo faz uma simulação daquilo que os jovens podem fazer como deputados por um dia no Parlamento. Já lá vamos, mais à frente. Já lá vamos, mas na altura fiz esse projeto do Parlamento dos Jovens no meu 10º, 11º e 12º, portanto tinha esse bichinho. Por outro lado, porque na minha família sempre se discutiu política à mesa, eu diria, o meu pai é de direita, a minha mãe é socialista, tenho avós comunistas, mas tinha uma avó muito social-democrática. A minha família é assim uma mistória de várias coisas do ponto de vista ideológico e, portanto, fui muito habituada a discutir política à mesa, muitas vezes mais pequenina, sem perceber muito bem do que é que se estava a passar, mas que interessei-me sempre e, portanto, fui ouvindo falar de política e comentando política desde cedo. E depois decidi entrar na JSC com 16 anos num timing concreto e por uma razão concreta. Eu fui ler os programas dos vários partidos para tentar perceber com qual é que me identificava mais, mas uma das razões que me fez filiar na JSD e perceber que era com o PSD que me identificava tem a ver com o facto de eu ter estudado num colégio que era um contrato de associação e na altura estávamos em 2016, portanto o Partido Socialista estava a começar a governar novamente e, por uma questão de complexo ideológico, estava a terminar com uma série de contratos de associação, portanto a diminuir o financiamento que dava às turmas nos contratos de associação. E eu vivi isto na minha escola, que foi, obviamente, causou muita revolta, porque os salesianos, que ainda estudei, tinham muitas turmas de contrato de associação e, de repente, várias pessoas tiveram de deixar de estudar nos salesianos ou passar a pagar. Portanto, contrato de associação é mais ou menos uma PPP, não é? Nas escolas. Mais ou menos, ou seja, mais ou menos, porque uma PPP tem outro tipo de objetivo, não é? Uhum. Ou seja, uma PPP enquanto empresa, enquanto entidade privada e enquanto empresa, está orientada para o lucro, não é? Aqui estamos a falar num âmbito de educação e, portanto, eu diria que, apesar de tudo, é um bocadinho diferente, porque neste caso, no caso dos salesianos, tinha muito financiamento estatal, portanto, no fundo o Estado paga por aluno, ou seja, eu não sei se podemos comparar, não sei se podemos dizer que é uma PPP, porque em rigor é um colégio que funciona e neste caso os salesianos ainda por cima são religiosos, portanto acaba por ter aqui um regime um bocadinho diferente, mas de todo modo, simplificando então para também explicar a quem não conhece ou não percebe o que é este é o contexto. No fundo, os salesianos estavam localizados num sítio onde não havia escola secundária e por isso o Estado fez um acordo com os salesianos em que quem vivia naquela zona ou os pais que trabalhavam naquela zona podiam estudar nos salesianos sem pagar nada. Então havia muitos alunos nos salesianos que não pagavam o colégio. E o que aconteceu nessa altura foi muitos colegas que eu via terem de sair porque os pais não podiam pagar, ou então os pais a fazerem um esforço muito grande para permitir que os filhos pudessem concluir ciclos, fosse o terceiro ciclo, fosse o secundário. E isto na altura foi uma coisa que me revoltou muito porque eu via como os meus colegas tinham uma boa educação nos salesianos, tínhamos um colégio com boas infraestruturas, onde as pessoas eram felizes, ou seja, onde o projeto educativo era bom, pessoas que não queriam sair dos salesianos para ir para outras escolas públicas do concelho, inclusivamente porque as escolas públicas do concelho obviamente não estavam preparadas para receber tantos alunos que os salesianos tinham. Para vocês terem uma ideia, no meu 9º ano havia 11 turmas, no secundário eram 5 por ano, portanto eram mesmo muitos alunos e as escolas públicas nem sequer estavam preparadas para receber tanta gente dessa maneira. E, portanto, foi uma das coisas que me revoltou muito foi pensar, mas porquê é que os meus colegas que estão bem aqui, que têm boa educação aqui, têm de ir embora só porque o Partido Socialista e o Governo entenderam
que isto não faz sentido, ou seja, por um mero complexo ideológico. E essa foi uma das razões que me levou a ficar na peça e a perceber, ok, aquilo com o qual eu me identifico é em resolver os problemas das pessoas e em prestar um bom serviço. Portanto, a preocupação para mim à data e que hoje mantenho a opinião quanto a este tema é o que fazia sentido era prestar um bom serviço de educação, garantir que os meus colegas, que todos os alunos tinham acesso àquela educação, e eu achava altamente injusto à data, como acho hoje, que estas pessoas deixem de ter a oportunidade de estudar num colégio com excelentes condições só porque sim. Que é, no caso do argumento do Partido Socialista, é mesmo só porque sim. E entraste na JSD de Cascais, certo? E foi aí que começou o teu percurso, o percurso político, não é? Sim, entrei na JSD Cascais, fui a uma primeira reunião com a Comissão Política que Conselhia na altura. Lembro-me que na altura, por acaso eu não conto isto a tantas pessoas, mas lembro-me que na altura uma das missões que me deram era, missões como quem diz, ou seja, um desafio que me lançaram, era perceber se nos salesianos havia mais pessoas que fossem da JSC e criar um NESB da JSC nos salesianos. Pronto, e comecei a participar. E conseguiste? Não. Conseguiste fazê-lo? Não? Não, até porque os salesianos, lá está, mais uma vez, colégio religioso e, portanto, coisas com partidos. Não havia cá misturas. Não era uma coisa que eles adorassem, mas pronto, comecei a participar nos gabinetes da Conselhia, depois, portanto, eu entrei em 2016, em 2018 fui eleita secretária-geral da Conselhia, com 18 anos, e fui fazendo o percurso como secretária-geral, depois fui eleita presidente, e fui fazendo esse percurso, depois fui eleita vice-presidente da minha distrital, depois fiz 2 mandatos na Comissão Política Nacional, portanto fui fazendo esse percurso natural dentro da estrutura, e em 2021 fui pela primeira vez eleita para um cargo autárquico, portanto, por acaso há uma história engraçada, eu nas autárquicas de 2017 ainda não tinha 18 anos porque faço anos em dezembro. E então tive o partido a perguntar-me se eu queria ir, obviamente não era num lugar elegível, mas para ir na lista a algures, e eu tive que responder, não, é que eu não tenho 18 anos ainda. Pronto, mas depois em 2021 fui eleita deputada municipal, cargo que pronto, ainda hoje exerço. Onde tens algum poder da palavra, fazes intervenções frequentemente, porque é costume ver nas tuas redes sociais isso acontecer. E depois como é que surge o convite para deputada? Porque na prática, e isso também é um tema que tenho para falar um bocadinho mais à frente, tu és a deputada mais nova do PSD. É verdade. Como é que surge esse desafio? Como é que o agarraste? Se estavas nervosa no início? Fala um bocadinho sobre isso. Sim. Olha, eu estava numa altura em que estava a tentar terminar o meu estágio da Ordem, portanto, eu sou licenciada em Direito, fiz o meu mestrado em Direito Internacional Europeu e trabalhava na Moraes Leitão, que é um escritório de advogados, estava a fazer o meu estágio de acesso à Ordem dos Advogados e, portanto, estava muito concentrada a fazer o exame em maio. Aliás, eu fui eleita em março e em maio já estava no Parlamento e andava a estudar. Aliás, os meus colegas viveram muito isso comigo, porque eu estava muito nervosa para o exame, não é? É um exame que eu tive o meu percurso todo do ponto de vista académico e jurídico a preparar-me para fazer, e portanto estava muito nervosa e andava às vezes com o Código Penal e com o Código Civil, de um lado para o outro no Parlamento, a tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Felizmente passei do exame e sou advogada, mas isto para dizer que estava concentrada a preparar o meu acesso à Ordem dos Advogados e trabalhava full-time no escritório de advogados e surgiu o meu convite, quer por parte da minha distrital do partido, que entendeu que fazia sentido eu ser uma indicação do Distrito de Lisboa. Na altura fui também indicada pela JSD Nacional, porque pertencia aos órgãos da CPN, e surgiu, portanto, eu estava, nem sabia bem, ou seja, nem sabia bem em que lugar na lista que iria, e sinceramente só soube em que lugar é que ia no Conselho Nacional, quando começou a circular o PDF com as listas finais. Foi quando eu vi em que lugar é que ia e pronto, percebi que ainda é em 12º lugar e que era um lugar elegível, e portanto foi uma coisa que me deixou muito feliz, ao mesmo tempo muito nervosa. Eu lembro-me de falar com a minha coordenadora na altura do departamento no escritório onde eu trabalhava e bem, isto é uma confidência, eu nunca contei isto assim em público, mas só algumas pessoas é que sabem isto.
Mas eu, quando soube disto, fui ter com a minha primeira departamento, obviamente tinha que falar com o escritório, porque tinha o estágio para acabar e nós, quando estamos a fazer o estágio, temos um advogado que é o nosso patrono e, portanto, eu precisava de perceber se o meu escritório estava confortável com eu poder continuar a manter o patrono para efeitos de terminar o estágio. Em rigor, eu acabava, no fundo há uma parte no estágio dos adornos advogados em que nós temos que fazer intervenções em tribunal, temos que assinar peças processuais e eu terminei essa parte toda antes de ser eleita, porque tive esse cuidado de tentar acabar tudo antes para não misturar as coisas, mas depois havia o prazo entre fazer a oral e fazer os exames e tinha que manter a ligação ao patrono para isso, podia ter que trocar, mas no fundo precisava de perceber qual é que era a disponibilidade deles para eu poder manter essa relação já eleita deputada. E eles foram impecáveis comigo, mas eu cheguei ao gabinete da minha cunha no apartamento e desatei a chorar. E eu disse, eu sei que eu devia estar muito feliz e estou muito feliz, isto é uma honra enorme, mas eu estou em pânico. Pois. E ela riu-se e disse, é normal, ou seja, porque obviamente o sentimento foi, isto é uma honra enorme, é um enorme privilégio e na mesma dimensão em que é uma honra e um privilégio é uma enorme responsabilidade. E não só eu penso, ou seja, havia aqui um bocadinho também de síndrome de impostor, a dizer, quer dizer, eu tenho 24 anos, será que eu estou preparada? Será que eu sou capaz? Vou estar ao nível da expectativa para ser uma boa parlamentar? Vou conseguir cumprir este papel? Será que eu vou conseguir fazer o exame da ordem ao mesmo tempo que estou no Parlamento? Ou seja, o primeiro momento foi assim um bocadinho overwhelming, muita felicidade, ao mesmo tempo muita preocupação e peso de responsabilidade, mas, ou seja, obviamente perguntavas-me se algum receio e nervosismo. Claro, não é? Eu acho que, ou seja, só quem não se sente responsável e não leva a sério o mandato que está a ocupar é que não se sente altamente nervoso para cumprir este tipo de funções. Só quem não respeita a plateia é que não fica nervoso quando vai falar. Mas eu também costumo dizer muitas vezes que ser corajoso não é não ter medo, é ter medo de ir na mesma. E é um bocadinho isso que eu vou procurando fazer, é mesmo quando estou nervosa, mesmo quando tenho medo, mesmo quando tenho dúvidas, preparar-me, e eu acho que a chave é essa, é quanto mais nos preparamos e quando vamos ler bem os documentos, estudamos os temas, levamos as coisas a sério, somos comprometidos com o que estamos a fazer, essa preparação também nos ajuda depois na hora H a estar um bocadinho mais serenos porque sabemos que nos preparamos para aquilo. E portanto, obviamente, primeira vez que falei em plenário estava uma pilha de nervos, eu acho que quase tinha vontade de vomitar, nem sei se não tive mesmo que ir à casa de banho um bocado desorientada, mas pronto, ou seja, acho que esse sentimento é normal, até porque o hemiciclo é uma sala que obviamente impõe respeito, não é? Impõe muito respeito, ou seja, houve grandes nomes, grandes pessoas que passaram ali antes de mim. Sou uma de 230 a representar milhões de portugueses e isso mete-me um sentido de responsabilidade enorme para não falhar e não falhar a quem depositou essa confiança do ponto de vista do partido e da JSD, que quiseram que eu pudesse ter essa oportunidade, mas também de não falhar às pessoas que me elegeram. E, portanto, obviamente com nervosismo, mas também com muita felicidade e com muita vontade e muita energia para fazer coisas e para tentar mudar o nosso país. E ao fim de um ano, infelizmente o Parlamento foi dissolvido, o Governo foi mandado abaixo. Avaliando o teu trabalho ao longo deste ano de mandato, pronto, foi mais ou menos um ano, apesar de só teres tomado posse em maio, como estavas a dizer. Não, em abril, porque maio era o exame da ordem. Tu consideras que ainda levas muito da JSD para o Parlamento? Eu sei porque vou acompanhando o vosso trabalho e o teu trabalho, e percebe-se que há uma grande preocupação da tua parte em defender os jovens e levar as ideias dos jovens ao Parlamento. Consideras que levas muitas ideias ainda da JSD para o teu trabalho no plenário? Sim, ou seja, eu tenho 25 anos, sou da JSD, tenciono continuar a ser da JSD. Eu costumo dizer a brincar que sou parte integrante da JSD e a JSD é parte integrante de mim. Ou seja, a JSD influenciou muito, ou em grande parte, especialmente do ponto de vista político, quem eu sou hoje, não é? Ou seja, foi onde eu comecei a fazer política, foi onde eu aprendi
uma série de coisas e, portanto, sinto, aliás, uma responsabilidade enorme de honrar a JSD e honrar aquilo que são as bandeiras da JSD. Desde logo, nós este mandato conseguimos aprovar medidas muito importantes que a JSD defendia há muitos anos, como é o caso da isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa, a proposta da garantia pública, aliás, propostas que, por exemplo, o vosso ex-presidente distrital de Setúbal, o Tiago, defendia muito e trabalhou muito sobre elas também. E daqui da JSC Barreiro, já agora também. Barreiro, portanto, trabalhou muito sobre essas propostas e, portanto, são propostas que foram apresentadas 5 vezes no Parlamento, chamadas 4 pelo PS e que só à 5ª vez é que viram a luz do dia e, portanto, aliás, para mim foi um gosto enorme poder vivenciar propostas que a JSD defendia há tanto tempo serem finalmente aprovadas e que hoje já beneficiaram mais de 20 mil jovens. E, portanto, isso é uma honra enorme. O mesmo IRS Jovem, que é uma proposta que também veio da JSD, e, portanto, e isto também, aliás, ajuda-me a relembrar uma coisa que eu digo muitas vezes, que é as ideias fazem o seu caminho. E por isso é preciso estarmos comprometidos em levá-las para a frente e ter a consciência de que nós nem sempre vamos conseguir ver as nossas ideias e aquilo que nós entendemos que pode ser importante para a vida dos jovens aprovados de um dia para o outro, mas que é deste trabalho resiliente de continuar sempre a apresentar propostas, a insistir nelas, especialmente quando achamos que elas são boas, a melhorá-las à medida que vamos tendo mais informação e mais conteúdo para as tornar melhores, que nós temos que fazer o caminho. E portanto E achas que é esse, desculpa interromper-te, mas achas que é esse o papel da JSD neste momento? É tentar desde baixo levar as ideias que valem mesmo a pena bem estudadas para depois serem através de ti, através de outros deputados também da JSD? Sim, eu acho que a JSD há anos e anos desde a sua fundação que cumpre um papel muito importante na sociedade e também no PSD, que é não só obviamente em parte focar-se naquilo que são os interesses da juventude portuguesa e defender os interesses da juventude portuguesa, mas também, e ligado a isto, obviamente apresentar ideias, ter pensamento de futuro, pensar temas que ainda não estão a ser pensados, sendo que eu digo muitas vezes, e acredito mesmo nisto, que todos os temas são temas de juventude. Ou seja, nós não temos que falar só sobre IRS jovem, nem só sobre habitação jovem, nem só sobre emprego jovem. Nós temos que pensar que todos os temas nos impactam. A sustentabilidade da segurança social vai nos impactar fortemente daqui a uns anos. Todas as escolhas que estão a ser feitas de investimento, de grandes investimentos de infraestruturas, de ferrovia, onde é que o aeroporto vai estar, são escolhas que, obviamente, por serem investimentos de longo prazo, vão afetar a nossa geração e os contribuintes vão continuar a pagar naturalmente durante os anos, contribuintes esses que passam por nós. E, portanto, o combate às alterações climáticas é obviamente um tema que vai impactar especialmente a nossa geração e, portanto, há uma multiplicidade de temas. Eu diria que até quase todos os temas, porque mesmo o sistema de reformas, por exemplo, o sistema de pensões, também é importante para nós, porque nós daqui a 40 anos estamos nesse papel. Isso mesmo, ou seja, portanto, isto para dizer que eu acho que todos os temas, nas mais variadas áreas, nos dizem respeito. E, portanto, eu acho que o nosso papel é ter visão holística, pensar de forma abrangente e estratégica para o país e pensar, ok, o que é que nós queremos para o país? Obviamente procurando, por um lado, encontrar soluções e propostas de soluções para os problemas imediatos que os jovens portugueses estão a sentir. Neste caso, as medidas de apoio à compra da primeira casa e o IRS Jovem dão respostas a necessidades que a juventude portuguesa tem à data de hoje, que é a necessidade de conseguir emancipar-se, conseguir sair de casa dos pais, a necessidade de ter mais rendimento ao final do mês. Portanto, tudo isto são necessidades imediatas, mas ao mesmo tempo temos que ter pensamento e pensamento estratégico para aquilo que nós queremos que seja o nosso país e o futuro como um todo. E, portanto, o trabalho que eu acho que a JSD e que os deputados da JSD têm de fazer no Parlamento e, na verdade, não é só no Parlamento, é também, os autarcas da JSD cumprem um papel importantíssimo, seja nas Assembleias de Freguesia, seja nas Assembleias Municipais, nos executivos das juntas e das câmaras. Há uma série de esferas em que a JSD pode ter voz e pode ter um lugar à mesa e pode contribuir com ideias e conhecimento, também naturalmente junto do partido. Ou seja, hoje um dos nossos papéis é naturalmente defender o bom trabalho que o Governo tem desenvolvido, também ter a consciência, obviamente, de que nem tudo pode ser uma prioridade ao mesmo tempo, porque se tudo for uma prioridade ao mesmo tempo, nada é uma prioridade. E nós herdámos um país com 8 anos de governação socialista que falhou
em vários sentidos, que falhou em toda a linha, em muitas áreas e em muitos setores, que deixou muito por fazer, que deixou reformas importantíssimas por tratar. E, portanto, eu penso que há muitas camadas da sociedade que precisavam urgentemente de respostas e, obviamente, não se consegue resolver tudo ao mesmo tempo. E o Governo, nestes meses, em 11 meses, conseguiu, de forma hercúlea, fazer isto em muitos aspectos e dar variedíssimas respostas, valorizou 17 carreiras da administração pública, que não tinham atenção nem cuidado há muitos anos. Portanto, eu até acho que o Governo, apesar de tudo, conseguiu olhar para esta missão impossível e fazer um excelente trabalho. Mas perceber que o nosso papel, além de ser também defender e suportar aquilo que o bom trabalho que o Governo tem feito, passa naturalmente por ouvir o que os jovens precisam e transmitir ao partido e transmitir aos membros do Governo e transmitir, no caso, ao grupo parlamentar também, o que é que nós, ou escutando os jovens portugueses e as associações, enfim, quem está no terreno, perceber, ok, onde é que estão os principais problemas e trabalhar para sensibilizar para aquilo que nós achamos que devem ser temas prioritários. Eu queria pegar nisso mesmo que estavas a falar, porque isto é um tema que eu já reflito há algum tempo, nomeadamente desde que me juntei aqui à JST há sensivelmente um ano, que é a desvalorização que sinto por parte dos mais velhos para com os jovens na área política. Inclusive escrevi um artigo para o Observador, umas opiniões que tive e que decidi mandar, mais a ver com o tipo de linguagem que seria correto para chegar aos jovens e como é que os jovens depois conseguiriam chegar aos próprios jovens também e chegar a quem lá está em cima para pôr as ideias em prática. Tu achas que ainda há um grande preconceito, tanto no Parlamento ou na vida política no geral, para com os jovens? Acho que depende. Ou seja, depende. Há pessoas em que eu acho que há alguma condescendência e algum paternalismo. Já vivi isso, sei lá, com adversários de debate em comentários televisivos, sei lá, ainda há umas semanas cheguei a um estúdio televisivo para entrar num debate e já lá estava um senhor que ia comentar comigo e que se virou para a pivô e disse: isto é que é a senhora deputada? E a pivô disse: sim, é. Ou seja, eu notei obviamente no tom de voz que era alguma surpresa quando percebeu que eu era uma miúda nova e que se calhar não assumiu que era eu. Mas se calhar aí ainda tocamos num ponto ainda mais sensível, que é a descredibilização das mulheres na política. Sim, e esse é todo poderá ser por aí. um outro grande tema, mas ou seja, eu acho que sim, acho que há às vezes algum paternalismo e alguma condescendência em alguns temas, especialmente quando divergimos. Ou seja, eu acho que a questão não está tanto em acharem, ou seja, eu acho que na generalidade hoje vivemos num mundo em que os vários agentes políticos consideram que é importante ter jovens e que é importante dar espaço aos jovens para participarem. Acho que a dificuldade está quando os jovens discordam das escolhas que os mais velhos podem estar a fazer e aí pode haver, enfim, alguma condescendência. Enfim, já me aconteceu mais uma vez em debates. A célebre frase do eu já vivi o que tu ainda não viveste e portanto eu é que sou o dono da razão. Já ouvi muitas vezes isso também. Já ouvi mais uma vez em debates televisivos, já tive pessoas a achar que, pronto, por eu ser mais nova, conheciam imenso, sei lá. Aconteceu-me uma vez, não vou dizer o nome, mas aconteceu uma vez com uma ex-ministra estar a debater na televisão e essa ex-ministra estávamos a debater um tema a dizer: mas eu estive em conselhos de ministros, eu sei como é que funciona. E eu a pensar: pronto, mas eu também sei porque isso é de lei, ou seja, estávamos a falar de um tema que tinha a ver com um processo, aliás, até era lei, eu sou de debate, não sabia perfeitamente o que estava a falar, mas de facto, ou seja, também levei com este comentário, assim como já levei com comentários do género, antes de entrar no ar, ter um colega de outro partido a dizer-me: não fiques nervosa, não te preocupes, olha, não me vou tirar a ti, vou-me só tirar ao do bloco, se não vieres para cima de mim, eu também não venho para cima de ti, não te preocupes. E eu olhar e a pensar. Aí até dá vontade de ir para cima dele, não é? Ia sentar-me à mesa e depois estava a olhar para o meu caderno e a rever o que é que ia dizer e esta pessoa olha para mim, toca-me assim no braço e diz: não te preocupes, não fiques nervosa, está tudo bem. E eu pensar assim, pronto, ou seja, Então ainda é mais frequente do que eu achava. Não, às vezes é assim. Mas também acho que há, e no grupo parlamentar sinto muito isso, acho que também há uma aposta grande
sinto mesmo que há uma grande aposta em jovens. Nós temos um grupo parlamentar em que temos jovens, ou seja, porque há quem entenda que os jovens são até aos 30, por exemplo, os nossos efeitos do JSD, mas eu acho que até aos 35 também se pode dizer que são jovens. Nem que seja em carreira política, São jovens, na são carreira jovens política. há mais tempo. Olha, o meu presidente da Câmara usa muito esta expressão, que são jovens há mais tempo. Pronto, mas nós temos 6, somos 6 ou 7, ou seja, entre os 20 até os 35 anos somos para aí 6 ou 7. Portanto, eu acho que é uma muito boa representação de pensamento e mentalidade jovem, porque isso também traz uma postura nova de estar, uma abordagem nova, e uma das coisas em que eu acho que é muito giro e que acho que mostra imensa humildade também dos mais velhos, que é perceber que, primeiro, e eu sinto muito isto no meu parlamentar, eu aprendo imenso com os meus colegas mais velhos. E acho que nós, mais novos, também temos que ter essa humildade de, ou seja, reconhecer que viveram muito mais coisas do que nós, que há temas políticos que, sei lá, eles têm memória histórica e nós não. Eu, quando foi a altura da Troika, tinha 11 anos, em 2011 eu tinha 11 anos. Portanto, obviamente, há imensos temas que eu não tenho memória histórica, que eu não vivi. Eles têm imensas histórias para nos contar, eu já aprendi imenso com as histórias que me contam e isso é super útil. Mas é giro, por exemplo, que eles muitas vezes pedem-me ajuda a mim, à Gabriela, à Clara, ou seja, ao Martim, pedem ajuda aos mais novos para editar vídeos, para eu lhes explicar como é que se publicam coisas no Instagram, porque também têm consciência de que hoje em dia é muito importante e muito útil para chegar às pessoas a utilização das redes sociais. E eu acho que isso também é giro, ou seja, haver esta partilha de conhecimento e de aprendizagem que os mais velhos nos dão umas coisas e nós também conseguimos contribuir, além, obviamente, daquilo que é a competência do nosso trabalho e das nossas intervenções enquanto deputados bons que somos, mas além disso, depois também nestas esferas, acho que isso é bonito e acho que também há uma partilha intergeracional bonita e acho que isso é muito útil e saudável. E sentes que essa adaptação dos mais velhos aos mais novos e, consequentemente, dos mais novos aos mais velhos também podem levar a uma simplificação da mensagem política que é passada? Em que sentido? Ou seja, na forma como se dirigimos às pessoas? Exatamente, ou seja, a ideia de que os jovens agora somos a geração TikTok e estamos habituados a coisas muito rápidas e vê-se uma grande adaptação do próprio PSD a essas novas tecnologias. Achas que o caminho também passa por aí, ou seja, as mensagens serem claras e objetivas e simples de perceber? Eu acho que nós temos que, o máximo possível, fugir de simplificar, ou melhor, nem é simplificar, nós não podemos tratar de forma simplista temas que são objetivamente complexos. Claro. Acho que isso é o que os partidos populistas fazem. Nós não podemos vender soluções que não existem, super rápidas, de dizer água cadabra e estalar os dedos, porque isso não existe. Mas acho que podemos tentar simplificar na forma como comunicamos o que é que está em causa. E eu acho, aliás, que o grupo parlamentar do PSD e o PSD também têm feito esse esforço de adaptação a novas plataformas tecnológicas, de tentar explicar às pessoas nas redes sociais o que é que está em causa. Acho que o caminho também é esse e acho que estamos nesse caminho, ou seja, sempre com a consciência de que somos um partido de governação e o partido de governação que somos temos uma responsabilidade grande de não entrar no circo, não é? Ou seja, não podemos fazer as palhaçadas que alguns partidos, nomeadamente o Chega, fazem, não é? E, portanto, acho que é saber ter uma postura equilibrada com a consciência de que há uma geração enorme que está no TikTok, que está no Instagram e que nós não podemos perder, porque muitas vezes, se a única coisa a que eles têm acesso é só um partido, vão naturalmente começar a simpatizar porque é o único que conhecem, não é necessariamente porque acham que ele é melhor, é só porque é o único que conhecem. E portanto nós temos que ter essa presença digital e temos que ter consciência de que essa parte é importante. Mas eu acho que estamos a fazer esse caminho, acho mesmo. E acho que este grupo parlamentar tem investido também muito nisso. A conta do grupo parlamentar começou com números mais baixos, agora já vai quase em 10 mil seguidores, precisamente por esse esforço de comunicar no Instagram e com Reels, ou seja, adaptando àquilo que as pessoas, que funciona, não é? Que funciona para as pessoas. Sim. Eu queria voltar só aqui um bocadinho atrás, antes de avançarmos para o último tema. Eu queria falar um bocadinho dos parlamentos jovens, porque eu acho que é um tema que ainda é pouco falado. Apesar de eu achar que já tem mais alguma exposição do que tinha, por exemplo, na minha altura. Eu lembro, na minha altura, apresentaram isso muito vagamente na minha turma e depois ninguém avançou porque ninguém sabia bem o que é que se devia fazer. E tu não só participaste, e tu disseste que começaste por aí, como és coordenadora do grupo de trabalho. Qual é que achas que é a importância? Como é que cultivam a política lá?
deduzo que não seja partidário, como é óbvio. Sim, o Nem é esse o objetivo, mas... Não. O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, ou seja, por exemplo, os deputados quando vão às sessões escolares nas escolas e vão falar com os alunos e também nas sessões distritais, é suposto que vão em representação da Assembleia da República e não em representação do seu partido. Obviamente, enfim, nós temos sempre um bias na forma, estamos sempre enviesados pela maneira como pensamos e vemos o mundo, não é? Ou seja, é muito difícil um deputado ser 100% isento. Desde logo porque tem visões diferentes de outros colegas, não é? Isso é normal. Mas acho que mas é suposto que façamos um esforço para orientar a conversa e responder às perguntas dos alunos, no sentido de explicar aos alunos como é que funciona o Parlamento, qual é que é o nosso trabalho enquanto deputados, depois ajudar a promover a discussão sobre o tema de forma que tentemos fazer isenta, portanto não os encaminhar para um sentido ideológico ou outro, ou seja, abrir só a discussão e tentar promover o debate sobre o tema. E eu acho que é uma iniciativa muito gira. Primeiro, eu tenho um enorme carinho porque participei, mas eu costumo relembrar com carinho que a primeira vez que intervim e que falei numa sala no Parlamento e que falei numa sala de comissão do Parlamento, na sala do Senado, foi no Parlamento dos Jovens, não é? Não foi hoje como deputada da Assembleia da República. E isso é uma memória gira, eu ainda tenho as fotografias e os vídeos, é sempre engraçado de ver. E também tenho tentado, com os jovens com quem tenho cruzado, que estão a fazer Parlamento dos Jovens, e mesmo na sessão nacional do ano passado eu estive a presidir uma comissão e estive depois com os alunos na sessão, no hemiciclo, a falar sobre política, e achei giro porque tentei explicar-lhes, olha, não se cumprimenta a mesa, porque a mesa é de madeira, cumprimentam-se os membros da mesa, ou seja, tentei também fazer um momento formativo com eles durante a comissão, porque eles, pronto, ou seja, é normal que não saibam as formalidades, e eu houve assim um momento em que parava a reunião a dizer, vamos fazer aqui uma pausa, só para eu vos explicar, não se esqueçam que têm que dizer obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, também tentei fazer... Criar umas rotinas, sim, não é? ou seja, tentei fazer esse papel formativo com eles, para lhes explicar como é que funciona, porque ninguém nasce ensinado. Portanto, se ninguém lhes explicasse como é que era, eles não iam aprender. Portanto, fiz esse trabalho e eu acho que é um projeto mesmo super giro. E este ano, curiosamente, tivemos recorde de número de participação de escolas. Foram 1400 e tal escolas, agora estou com medo de dizer mal, não sei se foram 1200 e tal, se foram 1400 e tal, mas foram à volta disso, muitas escolas, e eu acho que isso é fantástico, ou seja, é demonstrativo, não só que o programa funciona e que tem boa fama e que os professores e os alunos gostam, mas também que os jovens eventualmente estão mais interessados por política e que querem participar, e atenção, há propostas muito boas, ou seja, há propostas que nota-se mesmo que os jovens fazem mesmo um bom trabalho. Aqueles alunos fazem mesmo um bom trabalho e levam o debate a sério e a discussão a sério, vão investigar os temas em profundidade e eu acho que isso é um excelente sinal mesmo. Eu leio as propostas. E é giro ver que os jovens estão mais interessados na política. Ainda agora tivemos uma reunião distrital da JST aqui de Setúbal e descobriu-se, já se sabia, mas descobriu-se que chegámos aos 500 militantes, portanto tivemos de aumentar o número de delegados. Portanto, a presença da JST, do PSD aqui em Setúbal está a aumentar e acho isso muito giro. Para um último tema, acho que é um bocado inevitável não falarmos sobre isto. Infelizmente, como já disse, o governo caiu, o Parlamento foi dissolvido. Eu não vamos estar aqui a discutir se isto foi bom, se foi mau, porquê de acontecer, porque isso já ouvimos muita gente a falar sobre isso nas televisões, nos jornais, etc. O que eu queria perceber é daqui para a frente. Portanto, o que aconteceu, já não vale a pena estarmos a chorar pelo leite derramado. Qual é que achas que vai ser o papel da JSD nestas novas eleições? Olha, eu acho que... Isto só para dar um contexto da pergunta, porque a percepção que dá é que as pessoas estão cansadas, já não querem... aliás, a sondagem que saiu há pouco tempo do Expresso dá 39% de indecisos, portanto, é muita gente indecisa, muita gente também desinteressada que diz que não vai votar, e eu sinto que os jovens não estão mobilizados para isso. Qual é o papel que a Jota vai ter nisso? Sim, eu acho que é normal que as pessoas estejam cansadas, eu acho que ninguém queria eleições. E como ninguém queria eleições, eu acho que é normal que quer os agentes políticos e as estruturas partidárias, quer as pessoas, olhem para este processo eleitoral um bocadinho, eu diria, quase como um ato administrativo, porque as pessoas, a sensação que eu tenho pelo menos, é que as pessoas gostam do trabalho que o governo está a desenvolver, não queriam ir a eleições, desde logo. Acho que isso demonstra que as pessoas estavam a gostar do que o governo estava a fazer, porque se as pessoas estivessem descontentes, não estavam assim tão chateadas com ouvir eleições, até ficavam satisfeitas por terem uma oportunidade
para poder mudar o governo. Portanto, eu acho que o descontentamento que se sente das pessoas não é só o cansaço de andar constantemente a eleições, é mesmo porque estavam satisfeitas com o governo que conquistavam, porque estavam a sentir finalmente estabilidade, novas políticas, uma nova frescura, avanço. Portugal cresceu do ponto de vista económico acima da média europeia, portanto, nós estamos mesmo a governar bem o país. E, portanto, eu acho que é normal, por um lado, que as pessoas sintam este cansaço, por outro, que as estruturas partidárias também estejam cansadas, porque nós viemos de legislativas, tivemos eleições europeias, temos em mente, já estávamos todos a preparar as autárquicas e vamos ter que continuar a preparar as autárquicas. Temos autárquicas, depois presidenciais, portanto são aqui vários desafios e obviamente eu acho que toda a gente sente que quando nós estamos sempre em campanha perde-se os momentos de tranquilidade também necessária para nos sentarmos a pensar políticas públicas, a escrever documentos, a preparar outras coisas que também fazem parte da participação política e do crescimento das estruturas e da implementação nos territórios. E portanto acho que é normal que as estruturas possam estar cansadas, mas eu acho que também pode ser uma excelente oportunidade, especialmente porque temos autárquicas, ou seja, eu acho que pode ser uma oportunidade para começar já a fazer campanha também desse ponto de vista, é uma oportunidade para os nossos candidatos às câmaras, às juntas, começarem já a estar na rua, estão ao lado dos seus candidatos a deputados, ou seja, fazer já uma mobilização, começar a preparar as coisas, se calhar com mais antecedência do que em circunstâncias normais se começaria, e portanto eu acho que nós podemos olhar para isto como uma oportunidade a capitalizar, em vez de olhar para isto como, olha, que cansativo e que chatice, acabámos de vir de europeias, agora já vamos outra vez para eleições. Acho que temos que olhar para isto mesmo como uma oportunidade, até porque os momentos de campanha também são momentos para estar com as pessoas, são momentos para estar na rua, para ouvir o que as pessoas pensam, para conversar com o senhor do café, com as associações, com a pessoa aleatória que está na rua e que nós em circunstâncias que não é ligada a associação nenhuma, nem a empresa nenhuma, nem a coisa nenhuma, e que em circunstâncias normais se calhar não teríamos a oportunidade de apanhar e falar. Portanto, acho que temos que olhar para isto como uma oportunidade para ouvir as pessoas, estar com elas, ouvir o que é que elas acham que está a ser bem feito, o que é que elas acham que nós podemos fazer melhor, olhar para isto como uma oportunidade para as autárquicas. E acho que a JTC tem um papel importantíssimo, como tem em todas as campanhas, que não é só o de abanar bandeiras e de vestir as t-shirts, é principalmente de ser voz motriz e mobilizadora. Ou seja, nós podemos trazer propostas para o programa das legislativas, a JTC pode fazer esse papel, a JTC pode ter lugares nas listas, que é importante que tenha, a JTC pode fazer também um papel de ajudar a melhorar a comunicação, e há bocadinho falávamos sobre esta nova visão da geração TikTok e da forma como os jovens comunicam. Nós podemos ter um papel importante para ajudar as nossas estruturas do partido. Com canais como este, por exemplo. Com canais como este. Podemos ajudar as nossas estruturas do partido a fazer uma melhor comunicação, mais fresca, com mais energia. Podemos sugerir iniciativas diferentes para se fazer durante a campanha, ou seja, variar um bocadinho aquilo que são as iniciativas que se fazem habitualmente. E, portanto, eu acho que nós podemos ter aqui um papel fundamental e super importante. Desde logo porque há muitos jovens que votam, não é? Ou seja, e eu acho que depois, acho que todas as gerações no partido como um todo, cumprem um propósito. Ou seja, eu acho que há gerações mais velhas que vão naturalmente ter uma sensibilidade para determinados nichos, a JTC tem para outros, portanto eu acho que é desta comunhão de partilha da sensibilidade para vários setores, áreas e áreas de idade ou gerações diferentes, é que se pode fazer um bom trabalho em conjunto. Então, eu acho que a JTC, sinceramente, vai cumprir também um papel muito importante, como aliás, na minha opinião, cumpre sempre. Sim, aqui puxando um bocado a brasa à nossa sardinha, não é? A JTC Barreiro também tem estado presente nessa... Aliás, posso dizer, eu na minha conselhia, a JTC Cascais, sabe que todos para a rua e que cumprimos um papel sempre importante e também já estão entusiasmados por ir a eleições. Boa. Ok, a parte da entrevista propriamente dita acabou e vamos só terminar com um pequeno segmento que tem o nome do podcast, portanto chama-se Descascar Laranjas, okay. É um pequeno segmento de perguntas rápidas e muito também bem. De respostas o mais rápidas possível. Okay? A primeira pergunta que eu tenho para ti é, se pudesses escolher uma pasta ministerial, qual é que seria e porquê? Muito rapidamente. Rapidamente. As pastas ministeriais mudam, não é? Conforme as orgânicas do governo. Mas eu diria, se calhar nesta fase, seria a juventude, tendo em conta a minha área de formação, a justiça. Que são as áreas com a qual eu tenho mais ligação.
Preferes os longos debates no plenário, como este último que levou da moção de confiança, ou comissões parlamentares de inquérito, que também tens um papel interessante? Depende. Ou seja, eu acho que depende. São os dois interessantes por razões diferentes. Acho que apesar de tudo os plenários são mais engraçados, são mais divertidos. Veste a ir para a Europa ou pretendes ficar cá? Para a Europa, ou seja, para um cargo europeu. Escrevi aqui isto à pressa, mas é para um cargo europeu. Olha, nunca pensei em migrar. Dentro da Europa eu pensar, eu nunca pensei em Não, migrar. mas para um Sempre cargo fui muito no Parlamento Europeu. É, Era o que eu me referia. Estou muito satisfeita onde estou e estou muito bem. Estou. E, por fim, se pudesses mudar algo no teu passado, ou passado político ou passado mais pessoal, se quiseres, o que é que mudarias? O que é que mudaria? Se calhar juntaste à Jota mais cedo, talvez? Não, eu Não? entrei com 16 anos, acho que entrei na altura Na altura certa. certa. Não sei, eu acho que isso é uma pergunta muito difícil de responder assim rapidamente, porque, quer dizer, por um lado, tudo o que nós fazemos leva-nos ao que somos hoje, mesmo os erros são espaços de crescimento e de aprendizagem, portanto, o produto que eu sou hoje também vem dos erros que cometi, das coisas que fiz menos bem e as que fiz mesmo mal e aquelas em que fiz asneira mesmo. Portanto, isso também faz parte de mim e, portanto, ou seja, haverá com certeza coisas que eu fiz que se calhar teria feito diferente e teria feito melhor, mas é difícil responder assim, ou seja, o que é que eu teria mudado. Acho que é difícil responder, ou seja, sinceramente, desde das eleições em que eu me candidatei e perdi, até às coisas que fiz e que me correram bem, acho que tudo fez parte do meu percurso e tudo fez quem eu sou hoje. E eu sou grata por tudo o que fui fazendo, as coisas, os momentos bons e os menos bons que fui tendo. Obrigado por teres aceito o nosso convite, obrigado por teres estado aqui hoje. Obrigada. A vocês, deixem o like a quem chegou até aqui, não é? Comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até à próxima. Obrigado. Obrigada.